Graça e paz vencedoras da Sala Nossa Terra. Fala, meninas, estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso Instituto de Vencedores. Mas antes eu quero convidar você a orar. Aí onde você está agora, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Amém? Vamos orar? Desde já eu quero pedir desculpa por estar assim. Era pintar de uma camisa normal e eu acabei tendo o calor, o clima, que resolvi gravar essa aula para vocês, para que a gente não perca tempo, amém? Mas já eu te peço perdão, tá? Pelas vestes, queria estar com a camisa normal aqui, mas quando eu percebi, não encontrei. E agora, mas precisamos dar continuidade, amém? Vamos focar aqui. Então, antes de começar aqui, eu quero orar com você, tá? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor adentra nos lares, no trabalho, onde quer que essa pessoa esteja agora, para receber a tua palavra, essa instrução. Fala nos corações de cada um, usa-nos, Deus, como teu instrumento, abençoa também as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? No primeiro capítulo, nós vimos aí, falando sobre enfrentando o dia a dia, vida social e música, O que nós temos ouvido? Para quem você tem dado ouvido, Quais as músicas da qual você ouve? Quais as músicas que têm atraído você? E nós temos visto muito sobre isso, porque a sociedade, ela quer que nós sejamos, ou seja, iguais a todos, ou seja, que nós ouvimos, aquilo que nós respiramos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós comemos, a forma de nos conduzir, as nossas vidas, que seja comum, como todo mundo. Mas a partir do momento que eu decidi e aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tenho primeiramente saber de onde eu me alimento, qual a fonte que eu me alimento, E a música, ela tem influência em tudo. A música, ela tem um potencial muito grande de influenciar nossas vidas, de influenciar nossas atitudes. Então é muito importante saber a quem você dá ouvido e quem você ouve, qual a música que você ouve, porque a música, ela já expressa realmente aquilo que é transmitido. Então nós possamos transmitir emoções boas, possamos transmitir ódio, possamos transmitir raiva, rancor, ressentimento, amargura, falta de perdão, através da música, através da canção. Mas também podemos, claro, transmitir amor, transmitir paz, transmitir sensação de bem-estar, felicidade, transmitir, claro, o louvor é o mais importante. Então a música, ela está nas nossas vidas. Tudo que nós respiramos, existe som, tá? Existe som. E aí, claro, as músicas, todos os ritmos foram feitos por Deus, tá? Não existe essa de que os ritmos são do diabo, não, jamais. Deus que é criador de todas as coisas. Satanás, quando ele era anjo, arcanjo lá no céu, ele era regente da orquestra sinfônica do céu, ele era apenas o regente do louvor, tá? Por isso que o papel dele é pegar e retroceder a letra, mas os ritmos são de Deus, seja ele funk, seja ele rap, seja ele reggae, seja ele pop, seja ele forró, seja ele louvadeira, seja ele pagode, todos os samba, todos os ritmos são de Deus. A letra, que ela tem às vezes um duplo sentido, ou distorce para alguém específico, seja o homem, seja a mulher, seja a situação da qual está vivendo, seja o momento, seja as bebedeiras, seja as drogas, e claro, o principal, Deus. O intuito da música foi para ser louvor, amém? Por isso nós devemos saber o que nós escolhemos para ouvir, Aí, como conduzir nosso relacionamento, Agora que você é cristão, você precisa entender que você agora é uma nova pessoa, um cristão, uma nova criatura. Você precisa saber ter comportamentos, como conduzir seus relacionamentos. Depois de aceitar Jesus, as primeiras pessoas que encontraremos serão nossos amigos, familiares e por diante, Então, quando te perguntarem qualquer coisa relacionada à sua fé, primeiro, responda com convicção, tá? Seja convicto da sua decisão. Responda com mansidão, tá? Com naturalidade, com serenidade, tá? As pessoas vão fazer de tudo para tirar você do sério. Então seja a pessoa mansa no sentido, responda com sabedoria, tá? Para que não saia do teu espírito, para que não peque, amém?
entenda também a sua posição em Cristo, que você agora é uma nova criatura, tá? Você é uma nova pessoa, tem que agir de forma que corresponde ao que você é. Amém? Então, a quarta coisa é forme um grupo novo de amigos. Ah, pastor, mas eu tinha muitos amigos lá fora, lá no mundo. Sim, tinha muitos. Mas se eles são de fato seus amigos, eles vão te respeitar. Eles vão aceitar a tua decisão, a tua posição, quem você é hoje, o que você quer viver, né? E se eles são seus amigos de verdade, eles vão um dia estar com você, né? Mas você precisa formar um novo grupo de amigos, tá? Então, e pegue esses amigos, faça parte da sua oração, amém? Pegue esses amigos, faça parte da oração, fazer parte da sua oração, para que você crie vínculos, né? Ore juntos. Por exemplo, a igreja, na igreja vai ter muitas pessoas, vão ter pessoas de pessoas diferentes, né? Claro, de classes diferentes, né? Mas são pessoas que vão atribuir, que vão contribuir para a tua nova vida, amém? Como lidar com a influência da música, né? Aquilo que nós ouvimos, nós damos vontade de fazer. Então, o que é a música? Qual a música que você ouve? E o que ela te induz a fazer? Entendeu? Você precisa saber disso, né? O que eu estou ouvindo? O que essa música pode me conduzir a tomar uma atitude? Amém? Então, o louvor, por exemplo, o louvor, ele expressa a vontade de adorar, vontade de se render a Deus, de se entregar, sente confiança, né? E pela fé eu posso clamar, vontade de orar mais, entendeu? Então, as músicas seculares, né? Às vezes ela pode não ser uma música tão depravada, mas ela é direcionada a alguém, e esse alguém não é Deus. Por isso, se tem uma coisa que eu não dou ouvido, não dou atenção, é música secular. O seu pastor, jamais. E eu sou muito rígido quanto a isso, tá? Levita que está tocando comigo, cantando comigo, está lá no altar pregando. Se eu ouvir cantando música secular ou ouvindo música secular, eu já paro as arestas, já falo, já corrijo, dou uma nova oportunidade. Se não quiser, eu dou uma nova oportunidade dela entender o valor que tem, tá? E aí, porque a gente não pode simplesmente né? Mas a gente ensina, tá? Então, para poder se posicionar, nós temos que saber de que lado nós estamos, a quem nós servimos e a quem nós adoramos, amém? Bom, essa primeira aula foi isso. A segunda aula a gente viu aí sobre enfrentando o dia a dia 2, vencendo as tentações, né? O que é o mundo, né? Então aí nós vimos 3 tipos de mundo. É o mundo como pessoas, que é o mundo formado de pessoas, que sou eu, você e muitas outras pessoas, né? E aí tem o mundo também como o mundo como físico, estrutura física, ou a terra, né? E aí nós temos um mundo também, né? Nos casos, o mundo aqui que eu falo, terra física, é aquilo que Deus criou, que Deus construiu, né? Em 7 dias, em 6 dias se descansou no 7º, né? E o mundo, lugar de pecado e tentação, que é aquilo que a gente vê, o mundão aí, né? As práticas. Então esse é o terceiro tipo de mundo que nós vemos. O mundo como, né, como eu falei, o mundo como criação material de Deus, aquilo que Deus criou, né, com as suas mãos. O mundo, né, como motivo da graça redentora de Deus, porque Deus amou o mundo, lá em João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça uma vida eterna. Que mundo é esse? Esse mundo sou eu e é você, tá? E aí assim, e o terceiro mundo é o lugar de pecado e tentação. O mundão, as orgias, as tentações, o sexo ilícito, né? As drogas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem gente que fala, não, mas o pastor era assim, o pastor no passado, ele era, né? Tinha uma vida desordenada. Sim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu dou um testemunho breve da minha vida. Eu era falho, sou falho, mas eu vivia no pecado. Nunca fui de promover rebeldia, essas coisas. Mas eu tinha um vício. Por exemplo, eu fumava cigarro. Nunca fui viciado em droga, outro tipo de droga ilícita. Não. Só cigarro e bebida. Cigarro e álcool, né? E claro que também a gente gostava muito de festa, né? Essas coisas. Aí você sabe, tudo que rola na festa, né? Relacionamentos torpes, né?
sem vida, né? Relacionamento sem futuro. Mas graças a Deus, né? Eu me libertei do cigarro, me libertei da bebida e me casei, tenho uma família, tenho 2 filhas, me relacionei e aí não deu certo. Mas antes disso, né? Mas nesse tempo eu não conhecia Deus. Depois eu conheci a Deus, fiquei 3 anos de vida com Deus, né? E lutando aí para poder Deus, eu manter firme em santidade, consagração. Porque muitos vão, e eu me casei, hoje eu tenho uma família, é minha esposa, pastora, junto comigo, linda, maravilhosa, que eu amo, né? É presente de Deus, está alinhado comigo no propósito. E aí a vontade de Deus na minha vida, né? O nome de Deus é maravilhoso. Não foi fácil, não, sim, tive uma vida de consagração. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que assim também podem até dizer de vocês um dia, quem era você no passado e quem você quer dizer que você é hoje. Deixa eu falar uma coisa bem clara. Jesus, ele perdoou o meu pecado, ele perdoou o seu pecado, tá? Então ele apaga o nosso pecado. Agora nós não devemos ficar lembrando do nosso pecado, devemos lembrar do nosso presente para focar naquilo que nós queremos alcançar, que é um futuro melhor, amém? O passado, o nosso pecado lá atrás serviu de aprendizado, para que nós não erramos mais, amém? Então se um dia alguém falar assim, não, você era no mundo assim, eu era, e você continua sendo. Então eu, não sei, mas fala de forma branda, né? Não, gente, eu era sim, eu era, mas eu abri meus olhos, eu me arrependi, conheci Jesus Cristo, hoje sou uma nova pessoa, Deus perdoa meus pecados, me deu uma chance, né? E eu agarrei essa chance. Agora é sua vez de agarrar essa chance, tá? Não seja a mesma pessoa que você era, não continue sendo a mesma pessoa, porque Deus quer transformar você, só que precisa da tua decisão. E eu decidi, então decida você, decida todo mundo, tá? Então o seu passado já foi apagado, você pode escrever uma nova história, amém? Quem vive do passado lá, misericórdia, já está podre. Então vamos para cima, amém? Tem muita alma para ganhar para Jesus, almas assim como a minha, como a sua, tá? Então, como eu sou afetado pelo mundo, né? Aqui, Tiago 4,4 fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Ou seja, eu não posso permitir ser afetado pelo mundo. Como é que eu digo isso? Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu não abandonei minhas velhas práticas, eu continuo sendo inimigo de Deus. Mas se eu abandonei minhas velhas práticas e renunciei às minhas, vou dar um exemplo, as minhas entidades, renunciei às minhas alianças que eu tinha com o mal, por amor de Cristo, hoje eu sou amigo de Deus, tá? Então, se você é amigo de Deus, você renuncia tudo aquilo que você sabe que não é de Deus. Fofocas, esse negócio de consagrações, rituais a outros, né? Que eu sei que a gente, mesmo às vezes, tem aqueles sem conhecimento, faz, sem saber. Aqueles que têm conhecimento faz, às vezes, por medo, né? Ou por, às vezes, insegurança, ou por, às vezes, falta de fé, ou por não esperar o tempo de Deus, tá? Então, entenda com Deus tudo é no tempo certo, que o tempo de Deus é bom, e o tempo de Deus é perfeito, amém? Então, não temas, tá? Você não é mais desse mundo, tá? Você agora é nova criatura, amém? Como enfrentar o mundo agora que sou cristão, né? Como cristão precisamos ter atitude diferente do que nós éramos, claro, né? A palavra de Deus fala lá em Tiago 4,7, fala, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo vai te tentar todo dia. Ele conhece o seu ponto fraco, ele conhece onde você pode negociar, então ele vai tentar você, tá? Ele vai te tentar de todas as formas. E aí assim, sujeitai-vos a Deus, ou seja, sujeitai-vos a Deus, renda-se a Deus, se entrega a Deus, Senhor, Tu és o meu Deus, e resiste o diabo, ele fugirá de vós. O que Jesus fez no deserto? Ele resistiu o diabo até ele fugir. Quando ele fugiu, pronto, o céu desceu. Então o céu vai descer na sua vida, amém? O mundo e o sexo, né? Deus criou o sexo. Aí tem gente que fala assim, mas sexo é pecado. O sexo, ele tem os três pontos importantes do sexo. Ele foi feito para procriação, ou seja, a palavra de Deus fala lá em Gênesis 1:28, fala assim, sedes fecundos, multiplicai-os e enchei a terra e sujeitai-a, né? Isso é procriação, sede fecundos, multiplicai, tenha filhos, né? E criem seus filhos no caminho do Senhor, amém?
A segunda coisa, unidade entre marido e mulher, aliança, casamento. Deus fez o sexo para estar debaixo de uma aliança, tá? Sexo fora da aliança é pecado, é prostituição. E isso não agrada a Deus. Ah, pastor, mas Deus não me perdoa. Deus te perdoa, mas Deus te perdoa, você vai continuar fazendo? Aí também, né? Aí me quebra, né? Quebra também. Deus também não... Deus é sério, né? Então, assim, e claro, aí a gente vai colher pela nossa atitude, entendeu? Então, é unidade entre marido e mulher. Então, tenha paciência, ore, busque, Deus no tempo certo vai te dar o varão, amém? O varão de guerra não, de guerra é canhão. Um varão abençoado, lindo, vida com Deus, né? Que tem vida com Deus, que ame mais a Deus do que você, que aí ele nunca vai te abandonar, aí ele vai estar sendo provedor na sua vida, vai ser um homem de Deus na sua vida, vai dar estrutura na sua vida, vai te abençoar, vai orar por você e vai crescer junto com você, amém? E é isso aí. E a fonte de prazer físico, né? E aí ele fala assim, ó, Provérbios capítulo 5, 18 a 19, fala assim: seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa, sacia o tempo todo em teus seios, o tempo e embriague sempre com as suas carícias. Ou seja, Deus deu sexo para também te sentir prazer, é uma fonte de prazer entre marido e mulher, amém? Isso é bênção, entre marido e mulher. Fora disso, o mundo espiritual, ele entende, toda vez que você tem relacionamento com outra pessoa fora do casamento, ele entende que você está casado, e aí, de certa forma, é prostituição. Então, casamento é uma aliança entre um e outro, entre duas pessoas. Então, se existe mais de uma pessoa, você teve relacionamento com mais de uma pessoa, ou seja, você teve ligação no mundo espiritual com 2 ou 3 pessoas, e aí o mundo espiritual entende que você é casado com essas pessoas. Então, está amarrado em nome de Jesus. Todo espírito de pombagira cai por terra em nome de Jesus. Sai das nossas vidas, amém? Amém? Então, Deus vai te dar força. Eu não estou dizendo que existe isso em vocês não, viu, meninas? Em vocês não, tá? Eu quero dizer assim, que o espírito maligno, ele acaba atraindo, nos fazendo sentir atraído, porque sabe que nós temos necessidades fisiológicas, tá? Às vezes de sentir prazer, às vezes de, entendeu? Essas coisas. Então, que seja no casamento, que seja no casamento você com seu esposo, você com seu, no tempo certo, você que ainda não tem esposo, tá? No tempo certo. Então é bênção. Tanto que o sexo no casamento, ele santifica. Tanto que se o marido não for cristão e você for, se vocês têm a vida sexual, vocês santificam, um santifica o outro, amém? Isso é bênção, amém? Então, como evitar as relações sexuais ilícitas? A tentação começa no pensamento, depois vai para o sentimento, depois nas ações, aí depois vem a consequência. Pensamentos, sentimentos, atitudes e consequência, tá? Então, por que esperar e não ceder às relações sexuais ilícitas fora do casamento? De acordo com a Bíblia, o casamento se consome com o ato sexual. Assim, toda vez que praticamos com a pessoa, o mundo espiritual entende que você é casado. É isso que eu acabei de falar, tá bom? Então, isso é o mundo, né? O mundo como criação de Deus, material, como obra redentora, que Deus amou o mundo por nós, entregou o teu filho, e o mundo como pecado, né? Então, como tentação. Então, são esses 3 tipos de mundo, amém? E aqui nós fechamos esse primeiro capítulo com a Bíblia, né? A arma do cristão. A arma do cristão, então essa aqui é nossa terceira aula que eu estou dando para vocês. Vocês vão dar ali, depois vocês vão só falar comigo um pouquinho, feedback, tá? A origem do vocabulário Bíblia, né? Vamos lá. A origem do Biblion, do grego, qual era usado para denominar a folha ou rolo de papiro prensado que servia para escrita, tá? Então, ou seja, chamados Bíblia, de onde surgiu o significado coleção de pequenos livros. A autoria da Bíblia é do Espírito Santo, né? Deus usou o homem por intermédio de Deus usou o homem para poder escrever, inspirou, né? Para poder escrever. E a Bíblia era dividida, né? A divisão da Bíblia era o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele fala da lei, né? Os livros históricos, os livros poéticos, tá? Isso aqui a gente já deu uma recapitulada. E os livros
proféticos, né? No Novo Testamento fala dos evangelhos históricos, livros históricos, as cartas paulinas, né? Revelação ou Apocalipse. O cânon do Novo Testamento, né? Cânon é o nome que se dá ao conjunto de livros inspirado e aceito para que seja servirem regra da fé e prática. O cânon do Velho Testamento, antes da era cristã, dos judeus faziam distinção entre os livros não inspirados e inspirados, 700 anos de Cristo. Então, o cânon são livros, ou seja, aceitos, inspirados por Deus, e aceitos, ou seja, que tenham tido uma concordância entre todos. Por exemplo, existiam os apóstolos e todos concordaram, Deus usou através da palavra e todos concordaram e foram canonizados. Existe a diferença da Bíblia protestante para a católica. A católica existiram alguns livros que não foram canonizados, e aí esses livros não foram aceitos, ou seja, não foram inspirados no ponto de vista de Deus, não foram inspirados por Deus e não tiveram concordância ou não foram canonizados pelos líderes dos apóstolos. Mas, né, a Igreja Católica, elas têm como um livro, que são livros que geram dúvidas, né? Que tem 2 Macabeus, tem outros livros, né? Então, muitos outros livros que aí depois você vai dar uma olhadinha. Aqui no caso, os apócrifos são chamados livros apócrifos, são Tobias, Judites, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruch e Macabeus, né? Então, assim, e aí, por quantos livros constitui a Bíblia, né? Constituído, quantos livros, né? Então, a gente já sabe mais ou menos disso, são 36 em um. Deixa eu ver aqui, só para a gente conferir, tá bom? Vamos lá. A Bíblia é feita por... Vamos lá. Só para poder recapitular aqui. A divisão da Bíblia, total aliança. Primeiro, o Velho Testamento é aliança ou concerto, e o Novo Testamento é a palavra testamento, vem do termo diatek, Novo Testamento, hebraico, né? E aí, assim, 39 livros que foram o Velho Testamento, né? Foram escritos originalmente no hebraico, os pequenos 39 livros, o Velho Testamento. E no caso, né, o Novo Testamento, né, são constituídos por 16 livros, né? 16 livros não. O Velho Testamento são o quarto e um, que ao todo vai dar, calma aí, gente, o Velho Testamento, que 39, o Novo, o Velho Testamento, e o Novo Testamento, no caso, são constituídos, deixa eu me lembrar aqui, que, né, no caso são 21 livros, né, sendo 13 das cartas paulinas e 8 das cartas universais, né? Fala os princípios da doutrina e a conduta do indivíduo. Amém? E aí tem a revelação de Apocalipse, o último livro da escrita, né? Ou seja, então nós vemos aí como a Bíblia é dividida, né? A Bíblia é dividida em duas partes, que é a primeira e novo, Velho Testamento e Novo Testamento. Amém? Ela é uma obra completa e não necessita de acréscimo ou retirada. Foi feita na medida certa das nossas necessidades. Amém? Então esse aqui foi o nosso resumo da nossa primeira aula, ou seja, da nossa primeira, segunda e terceira aula, tá? Eu vou fechar o vídeo aqui agora, né? Abençoar vocês, e vou para o próximo vídeo, que eu vou fazer as 3 próximas aulas, da quarta, quinta e sexta, para a gente fechar o dia de hoje. Amém? Aí vocês vão ter o tempinho, né? No seu tempo, mas eu quero que você dê um feedback sobre cada aula. Amém?